Amados, eu quero, sem mais delongas, te pedir para abrir sua Bíblia. Nós vamos ler inicialmente Efésios, mas depois eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Daniel a partir do capítulo 10. Vamos ler a passagem bastante conhecida de Efésios 10, mas eu quero te dizer 6:10, mas eu quero dizer que aí vai ser o pontapé para aquilo que a gente deseja falar hoje, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu até achei que o pessoal de Curicica no verso deve parecer, pois o pessoal vai estar pensando, ouviu o pastor Rogério de novo, já não aguento mais, né? Mas o pessoal, o povo de fé, o povo está aí, pastor, pessoal de fé. Eu creio muito que Deus já tem trabalhado aqui, amém, amados? Pelo menos eu posso testemunhar isso, que Deus já tem trabalhado nesse lugar, já tem falado conosco. Eu creio que Ele é misericordioso, que quando nós o buscamos, o encontramos, quando nós clamamos, Ele responde. E as mãos deles não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. E eu sei que as maravilhas deles já se fizeram e continuarão a se fazer presente nessa tarde, amém? Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
A gente pode repetir junto essa parte do contra os dominadores até a parte dos espirituais do mal? Podemos? 1, 2, 3. Contra. Aí ficou ruimzão, né? Fala aí, não ficou, irmã? Fala, irmã, que ficou ruimzão. Então vamos tentar uma vez mais. 1, 2, 3. Amém. Agora você abre em Daniel 10. Em Daniel 10 eu confesso que a gente não vai ler muito, eu vou mais estar comentando sobre a história de Daniel. Quando a gente vai ler a palavra do Senhor em Mateus, o Senhor Jesus, Mateus 11, ele está dizendo assim, se eu não me engano, versículo 23. Quem não é por nós é contra nós, quem conosco não ajunta, se espalha. E aí, como a igreja lá de Curicica já está um pouco cansada de ouvir, lá em Efésios 3 vai dizer que ou nós estamos debaixo da direção do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus, ou estamos debaixo e na direção do nosso adversário. Não tem meio termo. Não tem como aquele que nasceu, e quando eu digo nasceu, não estou dizendo aqui no sentido de nascer de novo, não. Quem nasceu, quem respirou, ele vai ter duas opções. Ou vai ser governada pelo Senhor, ou essa pessoa vai ser governada pelo adversário das nossas almas. Não tem meio termo. Ou estamos em Cristo, ou estamos fora de Cristo. Não existe um limbo, né? Não existe um ficar em cima do muro. Inclusive é uma história, e não sei aqui se alguém já conhece, eu esqueci agora o nome do evangelista histórico que falou isso, que ele evangelizando uma pessoa, e essa pessoa falou, é engraçado, porque o cristão sempre ora para que as pessoas venham para Cristo. E a gente, quando vê as pessoas falando de Satanás, a gente nunca vê falando sobre a parte do muro, que Satanás reclama porque a pessoa está em cima do muro, né? A gente nunca ouve nenhum discurso, nenhum evangelista aí falando, olha, você tem que sair de cima do muro e vir para Jesus. Ou se eu estou em cima do muro, a pessoa falando, se eu estou em cima do muro é porque eu ainda não decidi. E aí esse evangelista falou, se você está equivocado, é porque o mundo já é de Satanás. Não tem meio termo, ou estamos em Cristo, ou estamos no Senhor. A diferença do cristão é que se estamos em Cristo, somos do Senhor, eu quero te dizer que você, eu falei isso já lá na igreja, você se alistou no exército, você vive uma constante batalha. E aí eu particularmente, eu não sou a favor, eu não concordo quando, vou dar um exemplo da gente crente. Crente está no culto, e aí no culto uma benção e tal, acabou o culto, aqui um bolinho. E aí a gente fala assim, a gente estava agora na parte espiritual, e agora a gente vai para a parte carnal. Então fala assim, agora a gente vai alimentar a carne. Eu quero te dizer, amado, nada que o cristão faz, nada, não é no Espírito. Não existe um cristão que não ande no Espírito. Tudo que nós fazemos é no Espírito, porque eu quero te dizer, enquanto que você vive, o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ele fala que isso é quando você está na igreja. Ele fala que isso acontece quando você está no churrasco. Ele fala que isso acontece quando você está na praia. Não, ele fala que ele está todo o tempo bramando como leão, procurando quem possa tragar, que são os anjos do Senhor que estão ao nosso redor para nos livrar. Então tudo que tu fazes, tudo que tu vives, enquanto tu respiras, você está numa luta espiritual. E aí alguns podem falar assim, mas pastor, mas enquanto que eu estou dormindo? Mas aí a Bíblia vai dizer, pelo menos a minha Bíblia diz isso, que o Senhor, Ele vela, Ele trabalha em nosso favor até enquanto nós dormimos. E aí eu vou contar uma experiência para vocês. Eu era novo convertido, tinha uns 2 a 3 anos de evangelho, isso com meus 24, 25 anos. E eu nunca tive cama, né? Então minha casa era um sofá-cama, que eu sempre comprava um sofá-cama, que durante o dia ele era sofá para todo mundo, à noite eu tinha que ser o último a dormir, tinha que esperar todo mundo ir dormir, para poder puxar lá meu sofazinho e ele virar cama. E eu lembro que esse, ele tinha mais ou menos uma cor vinho, esse sofá-cama. E eu estava dormindo,
E na madrugada eu comecei um sonho de que tinha alguém em cima de mim me enforcando. E eu acordei e tinha alguém em cima de mim enforcando. Eu vi o adversário sobre mim com as duas mãos assim enforcando. E eu assim, de maneira assim que eu nem sei dizer como, eu consegui dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. E o negócio desapareceu e eu passei, claro, o resto da madrugada de joelho, orando. Porque o nosso Senhor trabalha em nosso favor até quando nós dormimos e nós vivemos uma luta espiritual. Se você é de Deus, se você é de fato Deus, leva o Evangelho a sério, ama Jesus, não tem como o adversário em todo momento não querer te estragar. Não tem. Porque quando você é de Deus de verdade, você é um que está contra Ele. Você é alguém que está tentando resgatar, porque esse é o papel de todo homem e mulher de Deus, resgatar aquele a quem Ele quer levar para o inferno. Se você é homem ou mulher de Deus, se você está de fato no Senhor, você se tornou agente de Deus nesse mundo caído. A Bíblia diz que você agora é embaixador, embaixadora de Cristo, é representante de todas as ordens celestiais aqui nessa terra. Quando você fala caminhando com Deus no nome de Jesus, milagre acontece, principados são repreendidos, potestades caem por terra, por causa de você? Não, por causa daquele que habita em você. Mas agora você, ele habitando você, você nele, agora você é um com ele. Então quando você é um com ele, você chegou, Satanás fala assim, ó, me perdoa a expressão, mas é a expressão popular, fala assim, ó, babou. Chegou, qual o nome da irmã? Chegou Bernadette, estou perdido. Porque quando chega, Atos diz que quando o povo do Senhor chegava, quando os apóstolos chegaram, fala assim, chegaram aqueles que têm alvoroçado o mundo. Tem, aí uma outra tradução vai dizer assim, tem tumultuado o mundo. E quem conhece a história, eles não tumultuavam porque eles estavam com espada, não tumultuavam porque eles faziam fofoca, não tumultuavam porque eles estavam usando de armas, não, tumultuavam porque eles estavam cheios do poder de Deus, pregando o Evangelho da salvação e vidas sendo transformadas. E é óbvio que se você é de Deus, não adianta, você está numa batalha espiritual. E aí primeiro a gente precisa começar a entender um pouco dessa batalha espiritual. A passagem que nós lemos, ela diz claramente que não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra principados e potestades do mal, que agem, olha o que ele fala, que agem nesse mundo tenebroso. João vai dizer que esse mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus disse assim, meu reino não é deste mundo, por isso que ele vai dizer que meu reino está em vós, está dentro de nós. Entendam isso, por favor. Ele está querendo dizer que esse Brasil que nós vivemos, esse mundo que nós vivemos, essa Via Láctea que nós vivemos, em momento nenhum diz a palavra que esse lugar será um lugar estabelecido para uma paz eterna. Eu sei que isso às vezes é difícil de ouvir, mas entenda, não espere que o Brasil viva uma paz eterna. Não espere que Cidade de Deus, Pechincha, viva uma paz eterna, porque se assim for, Jesus é mentiroso. Porque Jesus ele não falou que ele trazia paz para esse mundo. Ele disse que ele trazia a paz para nós. Vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz. A paz que vou lá dou, não vos dou como a que o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Ele está falando que nesse mundo não adianta, é um mundo de aflição. Ah, pastor, então o senhor está dizendo, subiu aqui nessa tarde para falar de luta, de batalha espiritual, de oração, para dizer que eu estou nesse mundo para sofrer. Não, tu não estás para sofrer, mas eu te digo que você vai sofrer neste mundo, porque se o Senhor é mestre, é Senhor, se o perseguiram, se o maltrataram, se o caluniaram, não é isso que ele fala lá em Mateus? Quanto mais há de acontecer conosco. E aí ele chega até chega a dizer na bem-aventurança, felizes, se alegrem, quando por causa de amor ao meu nome, vos caluniarem, vos perseguirem, falarem mal de vocês, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vocês estão conseguindo me entender, amados? Calma que eu vou tentar melhorar daqui a pouco, tá? Não vai ser só coisa ruim não, vai melhorar daqui a pouco. Apesar que eu não quero crer que isso seja ruim, a palavra do Senhor, não existe essa utopia de que você hoje é cristão, você vai viver um mar de rosas.
Não existe, me perdoe aí a expressão, não tenho vergonha de falar, nem tenho temor de falar. Não existe essa história de pare de sofrer. Não tem como. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, onde o príncipe desse mundo não é o nosso Senhor. Ele disse: meu reino não é daqui, eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei para buscar a minha igreja. Mas como há um desejo dele de que o nosso adversário, que o nosso inimigo não traga aqueles por quem Jesus Cristo morreu, ele conta comigo e contigo nesse mundo, para pregar as boas novas ao cansado, para libertar o cativo, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, amados? É engraçado na igreja, né? Quando a gente fala daquilo que é para a gente ser e fazer, é difícil a gente dar aleluia, glória a Deus. É aqui também assim, irmão? Porque quando a gente fala que é o que é para a gente receber, o pessoal vira cambalhota, né? O pessoal solta fogos, se puder comprar bandeirinha e fazer assim, todo mundo faz. Mas não fala que aquilo que Deus chamou para nós sermos, que é a batalha para a gente enfrentar, a gente, amém. Isso o pastor forçando, né? Amém, igreja? Amém. Amados, não existe outro evangelho. Mas ele fala que essa luta não é contra o nosso irmão, né, nossa irmã. Essa luta não é contra o nosso próximo. Essa luta é contra principados e potestades. Escuta outra coisa que a gente tem que aprender nesse versículo. Ele fala que há uma organização espiritual. É interessante como nós cristãos, nós temos dificuldade de aceitar ordens, de aceitar organizações, de aceitar as coisas que tem que seguir um padrão. Nós temos, não digo padrão espiritual não, por favor, eu digo padrão de ordem, padrão de hierarquia, padrão de organização. Nós temos dificuldade. Mas eu quero te dizer que Satanás, ele sabe como é importante ter hierarquia e ter uma ordem. Por isso que a Bíblia vai dizer que principados e potestades. Quando eu falei de Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, vai dizer que Daniel, ele tem uma visão e ele entende essa visão que ele recebe. E aí fala que ele interpreta essa visão com inteligência. E aí vai dizer que quando ele entende isso, ele passa a jejuar e a orar durante 3 semanas, durante 21 dias. E ele sabe que o negócio estava bravo, porque a revelação que ele teve era o seguinte: o bicho vai pegar, vai vir muita confusão, muita perseguição. Depois de 21 dias, chega lá o anjo Gabriel e diz: ó, desde que tu começaste a orar, a tua vitória, a tua resposta saiu. Mas o príncipe da Pérsia, por que usa isso, o príncipe da Pérsia? Porque quem conhece a história, os príncipes, eles praticamente nunca são comentados na Bíblia. Sim ou não? A gente soube falar dos reis. E quando é alguém que vai suceder, não chama de príncipe, dá um nome, filho de fulano, que se chamava Ciclano. Nunca fala príncipe. Porque ele está falando que ali na Pérsia havia um dito cujo, na ordem espiritual havia um demônio que era responsável por aquela região, era responsável pela Pérsia, onde hoje é a Turquia. E a gente precisa compreender, entendam isso, amados, nessa organização de principados e potestades, além deles terem a sua hierarquia, a gente vai lembrar que Jesus vai dizer assim: esta casta não sai senão com jejum e oração. Ele está falando esta, língua portuguesa. Se ele está demonstrando que é esta, é porque as outras não necessariamente precisam ser com jejum e oração, mas esta especificamente tem que ser com jejum e oração. Ele está falando que há lutas diferentes de lutas, há principados e potestades que atuam diferente de outros. Existe uma hierarquia, existe uma maneira de se manifestar, e a Bíblia mostra isso muito claro. E nós precisamos compreender qual é a batalha que nós estamos lutando, qual é a batalha que se luta em Curicica, qual é a batalha que se luta aqui no Pechincha, qual é a batalha que se luta na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, no São Paulo, no Brasil. Precisamos buscar em Deus o discernimento contra quem nós estamos lutando, porque o nosso adversário, ele é malandro. E pensa em alguém que você acha assim: ó, essa pessoa é muito inteligente. Pensou em alguém? Agora imagina Satanás, que está aí desde sempre. Você vai falar de psicologia, ele sabe pra caramba. Você vai falar de matemática, ele sabe pra caramba.
Você vai falar de psiquiatria, de psicanálise, do que for, ele conhece o nosso emocional por completo. E dentro disso, ele sabe como atuar em determinado lugar. Vou dar um exemplo. Não sei quem aqui já estudou sobre as batalhas espirituais em outros países. Há um missionário chamado Josué Irion, que ele saiu da Jokun. Hoje ele mora no Canadá, se não mudou, ele mora no Canadá. E ele fala que quando ele esteve na Índia, a isso mais ou menos na década de 90, ele disse que às 6 horas, os indianos, eles começam a orar e acender incenso para aquilo que eles creem. Quem conhece a história da Índia, cada um crê no tipo de Deus. É um dos lugares onde mais existe Deus, né? Do rato, da vaca, a pedras, a diamantes. E ele fala que quando ele orava, quando esse pessoal ia orar às 6 horas e ele ia orar, ele dizia que ele não conseguia nem pronunciar pelo peso que ficava no ar. E ele disse que ele olhava na janela da sua casa e via aquela fumaça, e a fumaça ela como se ela se tornasse um teto, como se fosse de fato um impedimento. Até que depois, com o tempo, ele começou a estudar a cultura deles, para entender qual era a maneira que ele tinha que agir, que ele tinha que trabalhar naquele lugar. E aí o que ele descobriu naquele lugar, que a carência daquele lugar, a carência econômica, a dificuldade econômica, as necessidades que as pessoas sofriam naquele lugar, faziam com que eles escolhessem qualquer tipo de Deus que pudesse de alguma maneira ser o escape deles. E isso não precisava ter explicação. Então ele entendeu que o que se trabalhava ali na Índia era fazer com que o conhecimento dos indianos fosse muito pequeno, porque assim não precisaria de muita coisa para poder iludi-los, para poder ganhar o coração deles. Então ele começou a repreender toda a diversidade que impedia o crescimento cultural, intelectual daquele povo, para que o entendimento dele pudesse se abrir. E ele disse que a partir daí que ele conseguiu ganhar algumas, não muitas, mas algumas vidas para Jesus. E aí, se a gente traz isso para o Brasil, a gente sabe que se você for hoje na Bahia, há uma atmosfera diferente do que vai ser se você estiver aqui no Rio de Janeiro. Amém, amados? Eu não sei quem já foi, mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nós fomos missionários no Peru até o ano de 2016. E lá no Peru existem algumas escolas metodistas. E existe uma escola onde eu fui capelão, que é a escola Colégio América de Caial. E aí existe um grandão, que ele pega da primeira série, né? O outro é jardim, né? Da primeira série até o último do ginásio, que eu me perco hoje, né? Que mudou da minha época para cá, até o ensino médio. Você chegava nesse colégio, era uma atmosfera nesse lugar. Aí esse mesmo colégio, ele tinha uns 800 metros, 1 quilômetro, um outro colégio, só que era kinder, era de crianças, que a diretora cristã, evangélica. E quando você chegava nesse outro colégio, a atmosfera era totalmente outra, você se sentia bem, você se sentia feliz, era assim, minha esposa. E aí qualquer pessoa que viesse de longe, e até alguns funcionários sobre os quais eu fui pastor, eles falavam que eles sentiam uma coisa quando eles estavam no colégio grande, e eles sentiam outra coisa quando eles estavam no colégio pequeno. A atmosfera era diferente, porque vai depender da legalidade que nós estamos dando para o nosso adversário, vai depender de onde eles querem atuar na nossa vida. E nós, como igreja do Senhor, por favor, entenda o que eu quero dizer. Necessitamos orar, mas quando você lê aí Daniel 10:1, fala que ele teve inteligência para discernir o que o Senhor queria fazer, o que Deus queria mostrar. E a partir disso, Daniel ele entra em jejum e oração. Ao convite que Deus tem nos feito, e eu tenho levado isso para a igreja lá de Curicica, nós precisamos alcançar maturidade. Nós precisamos deixar de ser meninos, meninas no Evangelho e compreender que, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde de tudo quanto é maneira querem atacar a família, que é a base da nossa vida, da nossa existência, da criação de Deus. Deus cria tudo, logo em seguida Ele cria a família. Deixará o homem, pai e mãe, anunciará uma mulher, e serão os dois uma só carne. E é isso que a gente vê o nosso adversário contra nos dias de hoje, porque se ele arrebenta com a família, se ele acaba com a família, ele acaba com o primeiro grande e maravilhoso projeto de Deus.
nós precisamos buscar em Deus. Senhor, revela contra quem nós estamos lutando, revela o que está acontecendo, porque os principados e potestades, escutam, eles se organizam, eles têm uma hierarquia. E a grande dificuldade de nós cristãos que nos dizemos irmãos, nós queremos orar, e louvado seja Deus pelo povo que ora, ainda tem os remanescentes que oram, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos orar e também obedecer, precisamos saber respeitar onde nós estamos, porque diz a palavra de Deus que um reino dividido não subsiste. Porque se Satanás lutar contra o próprio Satanás, é o que Jesus está dizendo, vai falar que ele não subsistirá. E isso vale para lá como vale para cá. E nós precisamos compreender que principados e potestades existem, se organizam para destruir o povo de Deus, para poder tragar quem eles quiserem. E nós precisamos ser prudentes, precisamos ser sábios, sermos inteligentes para sabermos combater contra o nosso adversário. Amém, meus amados e minhas amadas, em nome de Jesus. Mas aí ele não acaba nisso, porque agora eu quero de fato, eu tenho 10 minutinhos mais, né? Cadê a Luzia? A Luzia falou que eu tinha uns 20 minutos, é isso? Porque dito isso, eu quero levar cada um de vocês para o que de fato eu quero falar hoje. E o meu desejo é que vocês não fiquem aborrecidos comigo. Eu tenho 25 anos de evangelho e já vivi, não, né, talvez aí, não a metade do que a Rose e a Regina viveram, mas posso dizer que já vivi muita coisa no evangelho, desde 2 anos de convertido que eu faço missão. Já me meti em muitas coisas, já vi muitas coisas de Deus acontecerem, né? Hoje eu quero dar até um testemunho, se a pastora Rosa me permitir. Há muito tempo que eu não profetizava, hoje Deus me usou aqui para a Rosa, para a pastora Rosa VaptVupt, pela reação dela eu quero crer que tenha sido de Deus, e eu nem lembro a última vez que eu tinha profetizado. Eu já vivi muitas coisas, e por muitas coisas também que eu vivi, eu fui me fechando para muitas coisas do reino. E uma das coisas que eu tenho muita dificuldade para entender, que é a experiência que eu vivi, pastora Rosa me trouxe, é porque nós confundimos o que é vitória diante do Evangelho. Para nós, vitória é sempre aquilo que eu quero e tenho como resposta. Eu quero dizer que vocês estão errados se vocês pensam assim. Eu vou te dar um exemplo que eu falo sempre lá na igreja. Jesus ora e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele está orando ao Deus Todo-Poderoso. Ele está orando àquele a quem é Pai, que é Criador dos céus e da terra, que quando o próprio Jesus está ali sendo preso, e Pedro está junto com ele, corta a orelha do soldado mau, ele fala: Pedro, se eu quisesse, eu exclamo ao meu Pai, e milícias de anjos virão aqui para me livrar. E eu falava esse dia lá na igreja que quando a gente vai ler 2 Crônicas 20, que Deus fala essa luta, essa peleja, não tem mais que pelejar, vem um anjo só, um anjo, e destrói o exército inimigo. E ali está Jesus falando para Pedro: Pedro, se eu clamar, venha milícia de anjos. Meu Deus, se um destrói o exército inimigo, imagina milícias de anjos. E a Bíblia fala que esses anjos estão acampados ao nosso redor, eles livram de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí ele vai dizer assim: que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. E a gente conhece a história, e graças a Deus que se cumpriu a vontade do Pai por causa disso. A morte já não tem mais vitória sobre nós, tragada foi a morte, nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Mas aí, Daniel tem essa revelação. Quando o Senhor Jesus vem falar com ele, quando o anjo vem falar com ele, o anjo fala o seguinte: olha só, a resposta da tua oração é a seguinte: vai acabar o reino da Pérsia, vai vir o reinado do grego, e eles vão arrebentar o meu povo. Vai acabar o povo grego, ele vai ser dividido em 4 novos reinos. E aí Ptolomeu, e aí a gente poderia entrar na história, não quero entrar na história para poder não ganhar, a gente não perder muito tempo. Mas aí acontece, o povo grego se divide em 4 novos reinos. E aí ele fala que dentro desses 4 novos reinos, o povo do norte e o povo do sul vão ter uma briga constante. No meio dessa briga constante, um montão de povo de Deus, de gente boa de Deus, vai perecer.
aparecer. E aí ele fala, ainda no capítulo 10, ele vai falar sobre aquela mulher que nós conhecemos bastante, que é chamada Cleópatra, que vai dizer que, ele não usa o nome que é Cleópatra, mas ele diz, uma filha, uma mulher, vai ser dada a outro rei do sul, tentando fazer uma aliança, mas essa aliança também não vai dar certo e meu povo vai perecer. Depois vem a história da Cleópatra. Quem não conhece, por favor, Google, está lá rapidinho para a gente não perder muito tempo. Vem a Cleópatra, é feito esse acordo, o acordo não dá certo, o povo de Deus continua perecendo. Aí ele diz ainda que dentro do próprio povo de Deus se levantaria um outro povo que se contaminaria e também lutaria contra o próprio povo de Deus. Que Deus nos livre disso no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. E fala que isso aconteceria. E se você for ler a história de Daniel 10 até Daniel 13, tudo isso aconteceu no decorrer do tempo. Escuta o que Deus colocou no meu coração para trazer para você essa noite. Nem sempre a resposta da tua oração é para que aconteça aquilo que o teu coração deseja. A maioria das vezes a resposta da tua oração é para Deus revelar o que vai acontecer, para que você não se perca no caminho. Eu vou repetir, amado. Quando Deus ele dá a revelação a Daniel, ele fala: Daniel, vai vir sofrimento, o povo vai perecer demais, vão tentar fazer acordos e não vai resolver. Dentro do próprio povo de Deus se levantará os traíras, mais ou menos o que aconteceu com Moisés, mais ou menos com o povo lá de Coré. É mais ou menos o que acontece em 1 Coríntios, quando Paulo fala os da casa de Clói. Vai levantando um povo que é contra o seu próprio povo. Mas quando você chega no capítulo, se eu não me engano, é 12:1 ou é 11:1, acho que é 12:1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Escuta só, amados, a maioria das nossas orações são para as nossas vitórias, que a Bíblia ensina que nós temos que tê-las. Mas essas vitórias que dizem assim, que eu quero ser curado, eu quero a porta de emprego, eu quero meu casamento restaurado, eu quero dons espirituais. Glória a Deus por todas essas orações, porque diz a palavra do Senhor que pedir e dá-se-vos-á. Diz a palavra do Senhor que é assim. Mas há um chamado de Deus muito maior do que isso, que é de você entrar nas regiões espirituais e clamar a Deus para que se cumpra um propósito dele nessa terra, e que eu e você, nesse caminho de perseguição, de sofrimento, de luta, onde o mundo jaz maligno, nós nos mantenhamos firmes na promessa, para que o nosso nome continue escrito no livro da vida, e naquele grande dia nós sejamos resgatados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. O que eu estou querendo dizer nesta tarde, amados e amadas, é que Deus tem desejo de realizar, de atender os desejos do nosso coração, desde que se enquadre os desejos do coração dele. Mas o maior desejo de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. E a oração do justo, que pode muito em seus efeitos, ela tem que acontecer em todo o tempo, para que somente o nosso adversário consiga alcançar aquilo que Deus permitir. Vou dar um exemplo. A Bíblia me garante que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ezequiel 18 vai dizer que Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem, falando desses que morrem sem salvação. Então, se todo momento tem gente se perdendo no caminho, eu entendo que o coração de Deus está triste e que esse não é o projeto dele. E aí Deus ele conta comigo e com você para entrarmos na brecha, para que Satanás não consiga tragar mais vidas, para que nós sejamos instrumentos para a salvação do perdido. Deus conta comigo e contigo para isso, amém, amados? Deus pode contar com a gente de fato para nos colocarmos na brecha, para que se cumpra somente a vontade de Deus, e a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. A vontade de Deus, e eu pregava mais ou menos isso ontem lá na igreja, é no que depender de nós, haja paz com todos. Esse é o propósito de Deus. E dentro desse propósito, Deus fala assim: ó, eu estou procurando alguém.
que realmente entre nessa luta espiritual para que se cumpra o meu propósito, para que se cumpra aquilo que está no meu coração. Porque batalha espiritual é fazer com que Satanás retroceda para que se cumpra o propósito de Deus em nossas vidas e nessa terra. Eu vou falar uma coisa que hoje eu tenho falado muito lá em Curicica, mas eu já falei muitas vezes em Curicica. Às vezes eu tenho um desejo muito grande que venha a perseguição sobre o Brasil. Por favor, não fiquem aborrecidos comigo não. Porque quando vem a perseguição é que a gente sabe quem é quem. Quando você vai ler Apocalipse 17, vai dizer que o povo pregou a palavra, que o povo orou colocando a sua própria vida em jogo. Eles não amaram a sua vida, quer dizer, não amaram no sentido de negar a Deus para poder se safar. Não, eles falaram: eu vou até o fim. Quando a gente conhece a história de Daniel e seus irmãos, nós vamos ver que raramente a Bíblia vai dizer que eles oravam em favor deles. Eles sempre oravam em favor do povo, sempre em favor do outro, para que se cumprisse o propósito de Deus. Ainda que assim Daniel tenha sido jogado na cova dos leões, os amigos foram parar na fornalha. Entendam, amados, o maior desejo do nosso adversário, contra quem nós lutamos, não é que você fique enfermo. O maior desejo do adversário não é que você perca o emprego. O maior desejo dele não é que você adultere. O maior dele é que você perca o foco e se perca no caminho que conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Ele quer que você erre o alvo, enquanto que nós temos que nos colocar na brecha para que ninguém se perda, antes que todos sejam salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas todo mundo seja curado, não fique enfermo. É isso? Não. Mas é que antes tem a vida eterna. E eu fico olhando como nós perdemos tempo em orações egoístas, que na verdade não é uma batalha espiritual. Porque batalhar é eu ir contra alguém. Batalhar não é eu pedir um favor. Não, aí é petição. Batalha, onde Efésios 6,10 vai dizer, onde eu me revisto de toda a armadura, e Paulo está preso, e perto dele estão os soldados pretorianos, que era a elite, seria a tropa de elite da época, seria a SWAT da época, e fala assim: olha, ele vê a armadura dos caras, e pega os caras que ele evangelizava estando preso, e ele evangelizava a guarda pretoriana, e ele pega aquela armadura deles e começa a colocar aquilo ali no Evangelho. E escutem, se você continuar lendo, porque eu não vou ler por causa da hora, se você continuar lendo, a Bíblia ela vai dizer que depois de ter passado tudo isso, permaneça em oração, siga batalhando. Ele está falando, olha, ele começa, ore todo o tempo, e aí ele vai falando da armadura, depois ele fala, e depois de ter passado tudo isso, continue orando, siga orando, porque há uma luta constante da carne contra o Espírito, há uma luta constante da igreja do Senhor contra principados e potestades que atuam na região celestial. E nós precisamos parar de ser crianças de oração. Com todo carinho e amor eu falo por vocês. Nós precisamos entender que a nossa luta é contra o adversário da nossa alma. Nossa luta é contra aquele que a Bíblia vai dizer que, se possível for, ele se disfarçaria de anjos de luz para enganar até os escolhidos. A nossa luta é contra aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. É contra ele. Ah, pastor, então eu não posso orar para que eu tenha emprego. Em nome de Jesus, ore. Peça. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e encontrareis. É bíblico. Mas ele também nos chama para guerrear. E ninguém guerreia pedindo, né? Qual é o teu nome, amado? Cleide, ainda mais desse tamanhozão, né? Ele quer me arrebentar todo. E eu vou chegar para ele e vou falar assim: me bate devagarzinho, pai. Não dá. Quando eu pensar em falar dessa maneira, ele com essa mão lutando já me derrubou em 3, me dividiu em 3. Deus tem chamado os homens e mulheres que se coloquem na brecha para guerrear.
para falar: Deus, que se cumpra a tua vontade, que estabeleça-se o teu reino, ainda que esse reino seja em meio à perseguição, ainda que esse reino seja em meio a dores, ainda que esse reino seja em meio a lágrimas, mas que seja estabelecida a tua vontade. Porque quando nós oramos no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. No céu ninguém desobedece, ninguém deixa de cumprir o propósito dele. E o propósito dele é o seguinte: eu vos enchi de poder, vos dei autoridade, Marcos 16, para curar enfermos, expulsar demônios. Em Lucas 14, 7,14 ou 14,7, vai dizer assim que ele nos chamou para anunciar as boas novas, para pregar aos cativos para que eles sejam libertos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Enquanto o nosso adversário ele vai lutar para poder te tirar desse foco. Ele vai lutar para que você saia da brecha. Eu quero terminar dando um exemplo que eu sempre dou. Não tem nada aqui para poder me ajudar no exemplo que eu quero dar, então eu vou para cá. Imagine que essa rosa aqui, isso aqui é o alvo, isso aqui é o alvo. E aí a pastora Rosa, ela vai pegar, ela vai tentar acertar o alvo. Ela acerta aqui. E vai ali, a irmã Gilda vai tentar acertar. Levanta a mão, Gilda, para saber quem é Gilda. Ela vai tentar acertar o alvo. Ela acertou aqui. Qual é a minha pergunta para vocês? Quem aqui vai ganhar o ponto? Falando do Evangelho, preste atenção. Quem que vai ganhar ponto? A pastora Rosa acertou aqui. A irmã Gilda acertou aqui. Quem que vai ganhar ponto? O Evangelho não tem mais próximo. Ou você caminha no alvo, ou você está perdido. Satanás ele não está preocupado se você vai errar por muito, nem se você vai errar, por pouco, se você vai errar por muito. O desejo dele é que você erre o alvo. O desejo dele é que você perca a meta. O desejo dele é que você se desvie os olhos. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos que vão chegar naquele dia, Senhor, dizer ao Senhor, teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, herdará o reino. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E uma outra tradução vai dizer: não tens parte comigo. Nós precisamos compreender, amado, que a nossa luta espiritual é real. Mesmo você dormindo, eu posso dizer que eu sou testemunha disso. O nosso adversário, ele quer estragar, ele quer te devorar. Mas a maior maneira dele te fazer errar, ou melhor, dele te destruir, não é às vezes nem te tirando de uma vida de oração, às vezes nem é te tirando do ministério de música, é apenas fazer com que você faça aquilo que não é para você fazer, que você clame aquilo que não é para ser clamado, que você busca aquilo que não é para ser buscado. Eu tenho o meu entendimento, não quero dizer que eu estou certo, mas eu entendo que as igrejas que mais crescem hoje, que são essas que pregam que você vem e vai ser abençoado, que você não vai mais ficar enfermo. Vocês podem discordar comigo, podem falar depois para a pastora Rosa: pastora, nunca mais traga esse pastor aqui. Mas disse o salmista: criei, por isso falei, eu creio, por isso eu falo. Eu acho que essas igrejas que mais crescem é porque elas estão enganadas. Elas podem ter toda uma aparência de religiosidade, de temer, mas se elas não estão no caminho, não estão no foco, elas estão errando o alvo. E Filipenses vai dizer, através de Paulo, que nosso alvo é Cristo. E 1 Coríntios 11 vai falar da ceia do Senhor. Isso é só para dar um exemplo. Vai falar da ceia do Senhor. E Paulo, quando vai falar da ceia, ele fala assim: quando vocês se juntam, não é para o bem, é para o mal. Preste atenção, raciocina comigo. Ele está falando da ceia do Senhor. Quando a gente fala da ceia do Senhor,
nós religiosos já pensamos, é algo fantástico, sobrenatural, amém? É assim? É algo ímpar, é algo distinto. Mas da ceia do Senhor, Paulo está falando, quando vocês se juntam, leia aí 1 Coríntios 11 para falar que é o pastor que está dizendo. Está dizendo, quando vocês se juntam não é para o bem, é para o mal. Gente, o apóstolo falando, olha só, isso aí que vocês estão fazendo é mal. Se é mal, não vem de Deus. Ainda que tenha o nome de Deus, ainda que diga que é em memória de Jesus, mas não é para o bem, é para o mal. Entenda, não é porque a gente usa o nome de Deus que Deus está no negócio. Não é porque tem aparência de Deus que Deus está aprovando. Não é porque dá certo que o Deus que é certo está no negócio. Nós precisamos de servir. Precisamos ser uma vida de oração que ore segundo a vontade de Deus. Que entenda o nosso chamado, para que principados e potestades sejam repreendidos, para que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida, na minha igreja, na tua vida, na tua igreja, na tua casa, no teu bairro, para a glória do nome dele. Por isso precisamos guerrear, combater o bom combate, mas dizer sempre: Senhor, que seja feita a sua vontade. O apóstolo Paulo, quando ele disse isso, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, até aqui a coroa estava esperando, estava em proposta, não tenho do que me envergonhar. 2 dias depois, segundo os estudiosos, ele perdeu a cabeça, ele foi decapitado, mas a oração dele foi: combati o bom combate. O bom combate não foi do livramento, o bom combate não foi que passasse aquele caso, o bom combate foi perder a cabeça sabendo que cumpriu aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Que nós batalhamos todo o tempo, não contra o Senhor, mas em favor do reino de Deus. O Senhor nos dê esse discernimento, para que compreender que mesmo jejuando durante 21 dias, Deus não mudou aquilo que ia acontecer, porque era propósito dele, mas revelou a Daniel tudo o que ia acontecer, para que Daniel soubesse quem era Deus, de fato, que Deus era Deus na vida dele, e que ele pudesse caminhar para que o nome dele fosse escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Eu quero, com a permissão da pastora, eu não sei como essa mensagem chegou ao teu coração. Na igreja eu tenho o costume de dizer que eu sei que eu sou complicado, né, amados? Eu sei que eu sou meio maluco.